Boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Saúde Financeira com Flávia Alves. É um prazer estar aqui com vocês novamente, nessa noite onde nós vamos falar de assuntos tão importantes e tenho um convidado aqui muito especial que vai trazer assuntos importantes para a sua saúde financeira. Bruno Paixão, ele que é empresário de Jundiaí, tem uma história muito bacana, uma trajetória linda profissional e hoje ele empreende, trazendo para a gente insights poderosos sobre a sua vida financeira, sobre o seu empreendedorismo. E, gente, ele hoje tem um podcast muito legal e que ele vai contar para a gente como surgiu essa ideia. Estamos vivendo numa época onde muitos podcasts hoje traz verdades, traz a essência de muitos profissionais de todas as áreas, onde dá para eles a oportunidade de trazer um pouco do seu trabalho, de trazer um pouco da sua essência, da sua verdade. E é uma forma de se comunicar e de interagir com o público diferenciado, ao qual eu aprendi a amar. Quando eu ainda não estava com muita facilidade na comunicação, o podcast veio fazer toda a diferença na minha vida. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso com o Bruno. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Nós vamos para o comercial e voltamos já já. Vem com a gente. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta! Eu, você e Bruno Paixão. Vamos bater um papo hoje aqui na minha sala, nesse cantinho agradável, muito bacana, falando sobre podcast, falando sobre empreendedorismo, carreira, falando sobre comportamento e mentalidade. Gente, hoje nós vamos entregar ouro em pó aqui. Como eu digo sempre, a gente sempre procura trazer convidados que venham contribuir com o seu, com o meu, com o nosso desenvolvimento. E aqui a gente procura sempre crescer e evoluir. Então seja muito bem-vindo, Bruno Paixão, ao nosso programa. É uma honra te receber aqui. Muito obrigado, eu que agradeço. É uma honra estar aqui, é uma honra poder estar contribuindo um pouquinho com a sua audiência, contribuindo um pouquinho e poder contar, né, um pouquinho da minha história, um pouquinho da trajetória, do podcast, enfim, desse lado empreendedor que eu aprendi a ter e que hoje me traz muitas alegrias, me traz muitas nuances, muito aprendizado, inclusive. Maravilha. Bruno, fala pra gente quem é Bruno Paixão. Você mora hoje em Jundiaí. Conta um pouquinho de você para que as pessoas que estão aqui nos acompanhando conheçam quem é o Bruno, como que o Bruno hoje empreende, é um empresário de sucesso em Jundiaí, tem aí o seu podcast que é extremamente reconhecido na região. Fala um pouquinho para eles sobre você. Bom, sou Bruno Paixão, hoje 38 anos, sou pai da Helena, pai da Isadora, minhas duas filhas lindas que eu amo. Já me sinto, né, um jundiaiense, sou nascido e criado em Bauru, mas já estou em Jundiaí há 17 anos. E há mais ou menos 4, 5 anos foi quando eu decidi começar a empreender, né, a ter o meu negócio. Então foi um momento de transição, porque no passado eu ainda era CLT, né, trabalhava dentro de empresas, então, mas eu sempre tive aquela vontade de ter algo a mais, de ser algo a mais e de poder, de alguma forma, Flávia, poder contribuir com as pessoas. Certo. Né, de poder fazer a diferença. E eu sentia que dentro da onde eu trabalhava e da área que eu fazia, é uma área que eu amo muito, que é a área de segurança do trabalho, onde eu passei por 15 anos trabalhando nela, mas eu sentia que eu podia fazer mais, que eu podia entregar mais, e aquilo sempre ficou comigo, cara, você precisa fazer mais, você pode fazer mais, e de alguma forma eu fui buscar isso, né, e foi onde eu encontrei o podcast. Né, foi onde eu aprendi, né, e venho aprendendo constantemente com o podcast e trazendo tudo que a gente pode realmente entregar, né? Hoje os canais de comunicação, as TVs, os podcasts, as redes sociais permitem que a gente faça isso. Sim. Né? Então o podcast foi uma forma que eu encontrei de realmente poder empreender
algo que eu gosto, algo que eu amo, que me brilha os olhos hoje, né? Eu digo que o podcast é algo que me brilha os olhos, e ali eu consigo trazer conhecimento, informação, insights, eu consigo transformar vidas, né? Um dos lemas do podcast é Falando e Tomando, onde histórias inspiram e vozes transformam. Falando e Tomando. Por que esse nome? Porque falar sempre foi algo que eu sempre gostei muito, né? Sim. Me comunicar sempre foi algo que eu gostei muito. Então, para quem me conhece sabe que eu converso muito, que eu falo muito. Eu falei, pô, vamos buscar algo que eu gosto de fazer. E aí eu pensei, pô, beleza, falando. Você sempre gostou Muito da comunicação. Da comunicação. Sempre fui muito fã e sempre, né, busquei me aprimorar cada vez mais na parte de se comunicar cada vez melhor. E aí eu pensei, pô, beleza, falando, e agora o que mais que pode ser? Eu falei, só falando do podcast, acho que vai faltar alguma coisa. E aí eu pensei, pô, tomando, eu gosto de tomar alguma coisa, eu gosto de estar conversando quando eu estou com amigos, quando eu estou com a família, estar tomando alguma coisa. Eu falei, pô, vou juntar duas coisas que eu gosto muito de fazer. Quer beber? Tomar uma cervejinha, um negócio com, né, as duas coisas que eu gosto muito de fazer. E aí foi onde surgiu o nome Falando e Tomando. Show! E a motivação disso foi querer transformar vidas através da comunicação, e o Exato. podcast foi o canal encontrado para fazer essa comunicação com outras pessoas e atingindo um público maior, né? Exatamente. Por sempre se comunicar, eu achava que dentro das empresas por onde eu já passei, o público era muito pequeno, o meu alcance da minha voz, da minha comunicação era pequeno. Sim. Era só para dentro das empresas onde eu trabalhava. E eu pensei que não, eu preciso levar isso para mais gente. Mais pessoas precisam aprender mais pessoas precisam se transformar, né? Ter mais conhecimento. E o podcast foi algo onde eu encontrei, Foi né? a ferramenta Exatamente. que você acessou e falou, cara, essa ferramenta ela consegue me permitir levar para as pessoas a verdade que eu quero. Exatamente. E com certeza verdade, né? O que a gente traz dentro do podcast, Flávia, é isso, é verdade. Às vezes as pessoas perguntam, né, os meus convidados, Bruno, mas eu fico nervoso, o que eu vou falar? Me traga a sua verdade. É isso. Porque é aquilo, né? A comunicação, gente, ela tem que ser autêntica. Exatamente. Quando você traz a sua verdade, você se conecta. Não tem como você querer algo mecânico, decorado. Exato. Tem que sair da essência. Porque aí é aquela verdade que eu trago para você, você traz a sua verdade, e a nossa verdade se conecta com o telespectador, a pessoa o público que está nos assistindo, porque eles identificam. Porque a gente está falando de algo que aconteceu conosco, experiências que vivenciamos, e que muitas vezes a pessoa que está do outro lado está passando por algo que nós já vivenciamos, ou que estamos vivendo e comentando aqui, e nesse momento ela se conecta, ela fala, cara, faz sentido, eu já passei por isso também. Então, é aquilo. Você acaba trazendo a sua verdade, e a sua verdade se conecta com a verdade do outro. Exatamente. É por isso que dá tão certo. Por isso que Sim. vem dando tão certo, graças a Deus. E o bacana disso é que a partir do momento que as pessoas se conectam com as nossas verdades, elas passam a curtir o nosso trabalho e nos acompanhar. E ali vai criando uma comunidade. Exato. Quando a gente pensa que não, a gente está ali com vários mil seguidores nos acompanhando. Por quê? Porque eles identificam com a nossa essência, com a nossa verdade, com quem somos, com os temas que trazemos e com os convidados também que a gente seleciona para estar conosco. Exato. E dessa forma a gente vai crescendo e desenvolvendo o trabalho, que é algo que é um propósito que nasceu no coração. Propósito. Eu acho que essa é a palavra. E eu tomo muito cuidado com essa palavra, Flávia, porque infelizmente hoje meio que deu uma banalizada, né? Sim. Tudo acaba virando propósito daquilo e outro. E dentro do que é propósito para mim, pro Falando e Tomando, pro podcast, é onde eu encontro a minha verdade e é onde eu trago a verdade dos meus convidados e levo isso pro público, né? Então, é realmente um dos propósitos que a gente tem dentro do Falando e Tomando, é poder transbordar na vida das pessoas de alguma forma, né? Então, é conhecimento, é um curso, enfim, tudo aquilo que a gente traz dentro dos nossos episódios ali, para que as pessoas realmente, na hora que finaliza o episódio, pô, aprendi alguma coisa hoje. Agregou Agregou valor alguma na coisa. vida
da pessoa. Exatamente. E isso é que é o transformador, né? Porque quando a gente desenvolve um trabalho, um projeto como esse, você com seu podcast, eu aqui com o programa Saúde Financeira, a gente tem um propósito que nasceu no nosso coração. E a nossa intenção é transformar vidas através das nossas vidas. Que as experiências vivenciadas por nós e pelas pessoas que nós convidamos possa agregar valor na sua vida de alguma forma. Então, quando a gente consegue ver esse trabalho surtir efeito, é para a gente uma premiação, como uma realização de um trabalho, de um projeto que foi sonhado, que foi planejado com muito carinho. Quando eu falo com o meu telespectador, com as pessoas que me seguem, né, que a gente seleciona a dedo e que a gente procura entregar ouro em pó. Exatamente. Esse ouro em pó é aquilo que vai tocar a sua alma, que vai tocar no seu coração, que vai fazer diferença para a sua vida, principalmente quando falamos aqui de finanças, saúde financeira, o quanto que isso impacta a vida das pessoas hoje. Com certeza. E sem falar diretamente o tempo todo aquela coisa maçante, dinheiro, 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 que ninguém gosta de falar e a gente sabe muito bem disso. A intenção do programa aqui não é essa. É a gente conversar de tudo um pouco, mas nesse tudo um pouco, a gente também falar das finanças, porque tudo que a gente faz na vida hoje envolve dinheiro, recurso financeiro. Tudo. Não tem nada que você não faça hoje que não tenha a necessidade do recurso financeiro, que não tenha a necessidade do dinheiro. Então, por que não falar sobre isso? Só que não precisa ser aquela coisa chata. Pode ser uma coisa descontraída, uma coisa leve, falando sobre a vida, mas não falar da vida, falar da carreira, falar das experiências. A gente traz de forma leve a questão das finanças também. Com certeza. O quanto que isso impacta, como que a gente lida com isso no dia a dia, ainda mais quem é empreendedor hoje, mais do que nunca, a questão financeira é algo que precisa ser olhado com muito critério. Todos os dias. Todos os dias. Uma coisa é a gente estar no mundo corporativo, você vivenciou 15 anos, eu vivenciei 20. Então você sabe que líquido e certo, de 15 em 15 dias ou uma vez por mês, vai cair o salário ali. E aí você precisa administrar para viver dentro daquilo que você ganha. Mas você tem essa certeza de que o salário vai cair. Quando a gente empreende no mercado, a gente não tem certeza de nada. Absolutamente nada. A única coisa que a gente não tem é a certeza. Exatamente. Porque se esse mês tem cliente, para o mês que vem eu não tenho essa certeza que esses mesmos clientes que eu tive esse mês vai estar no mês que vem. Eu posso ter mais, como eu posso não ter cliente. Exato. E como que eu passo por um mês onde eu tenho todas as minhas despesas fixas e aquelas que não são fixas, que são variáveis, batendo na minha porta e não tenho recurso entrando porque o cliente não veio. Por mais que eu tenha prospectado. Exatamente. Então, são temas que a gente precisa falar. Muito. Precisa deixar de ser um tabu falar sobre dinheiro. Exatamente. Né? Precisa deixar de ser pesado, chato falar. Não, pode ser leve, pode ser descontraído. É como você trouxe. Não tem quem não precise de dinheiro hoje. Todo mundo precisa, tá todo mundo correndo atrás do bonito. Eu falo que é o bonito, é uma energia bonita. Exato, então, assim, exato. Tá todo mundo correndo atrás da energia do dinheiro, porque ele é bonito, ele é lindo, e a dificuldade de pegar, a dificuldade de segurar nessa mão, a dificuldade de administrar, de fazer multiplicar, ela é real na vida da maioria dos brasileiros hoje. Exatamente. Então a gente precisa olhar para isso e falar, cara, eu gosto dele, eu preciso dele, eu quero ele. Ele é bom, ele me faz bem. Ele me faz feliz, me faz bem. Exato. Agora eu preciso aprender a administrar, a ganhar, não falo ganhar, a fazer. Dinheiro a gente não ganha, exatamente. A gente faz. Aprender a fazer o dinheiro e quando ele chegar nas minhas mãos, eu saber administrar corretamente e aprender a multiplicar esse dinheiro. Exato. Então, isso é algo necessário para todos. E é por isso que a gente está aqui com esse programa. Porque a gente fala sobre isso de forma descontraída e leve e para mostrar para você que não tem problema de falar de dinheiro. Exato. Vamos falar de dinheiro sim, porque é algo que a gente necessita e que a gente precisa aprender a manusear, administrar essa energia. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe. Chame os seus amigos, chame a sua família para estar aqui com a gente. Nós vamos para o comercial e voltamos já já com Bruno Paixão.
Estamos de volta com o nosso programa, hoje conversando aqui com Bruno Paixão, falando um pouco mais sobre empreendedorismo, ele que vem se destacando em Jundiaí com seu podcast Falando e Tomando, e é um dos podcasts mais badalados da região. Bruno, conta aqui pra gente como é que foi isso. Tô sabendo que vocês foram premiados mais de uma vez como o melhor podcast da região. O que você acredita que torna diferente de tantos outros podcasts que tem por aí? Bom, fomos, graças a Deus, só esse ano pela segunda vez, né, premiados como o melhor podcast da Jundiaí região. E Flávio, o que eu acredito é que um pouquinho do que a gente falou no começo, né, é a verdade que a gente entrega ali dentro do programa, e desde o início do podcast, eu sempre busquei me diferenciar daquilo que já tinha no mercado, né? Então, 2020, 2021 foi onde deu o boom dos podcasts, onde eu já vinha começando a fazer um trabalho e já acompanhando muito do que vinha nas redes, e eu falei, não, eu preciso ser diferente do que já estão entregando, né? Então foi aonde eu comecei a fazer um trabalho diferenciado de público, diferenciado de convidados, né, do que ia ser entregue realmente de fato em cada episódio ali, de como conduzir, né, o episódio, o programa ali no dia a dia, né, enquanto ele vem acontecendo, toda a preparação antes, né, a gente sabe que os bastidores precisa, né, estar bem estruturado, bem legal, a pauta na hora de a gente conversar ali com quem a gente vai conversar, então todos os meus convidados eu monto uma pauta antes, eu estudo o que cada um faz, né, eu aprendo um pouquinho do que eles estão fazendo ali antes para poder chegar no dia, né, ter caminhos para poder chegar, da forma de conduzir, a forma de deixar o convidado ali tranquilo, porque, sabe, muitos chegam nervosos, é a primeira vez que eu participo, e agora, como eu faço? E aí, então, assim, eu venho trabalhando, trazendo formas de poder realmente inspirar, formas de realmente poder transformar as pessoas, transformar vidas, né, de alguma forma que a gente pudesse entregar isso como você trouxe, de forma leve, sadia, tranquila, descontraída, né? Então ontem mesmo a gente estava num episódio falando sobre um tema extremamente importante, né, que dentro do mês de Setembro Amarelo, a gente estava falando sobre esse tema. É um tema importante, é um tema diferente e que a gente trouxe com muita leveza, muita tranquilidade. Então esse é um pouquinho que a gente vem trazendo e vem dando resultados, né? A gente vem sendo premiados, né? Às vezes esse segundo prêmio mesmo agora desse ano foi muita surpresa, porque eu recebi uma ligação, olha, a gente é da empresa tal, de pesquisas, e o seu podcast foi premiado. Eu falei, não, eu sei, eu já fui, tô aqui o meu certificado. Não, foi pela segunda vez? Foi que ela me trouxe. Não, então é pela segunda vez desse ano, parabéns e tal, a gente fez umas pesquisas, eles mostram como é que é feita a pesquisa, telefone, ligação e tal, e redes sociais. Falei, pô, então estamos no caminho certo. Ai, né? que bacana. É a certeza de que a gente parabéns. É a realização, é o retorno de um trabalho bem feito quando você é reconhecido publicamente pela entrega que você vem fazendo. Parabéns, viu, Bruno? E me fala uma coisa, por trás de cada episódio, existe toda uma estrutura e também um investimento. Como que você enxerga a parte financeira de um negócio, de um podcast? Porque hoje a gente sabe que tem várias pessoas hoje abrindo o seu próprio podcast. É uma forma de se comunicar muito bacana, de se conectar com o público, ter seguidores e divulgar o trabalho das pessoas também que procuram pelo podcast. Como que você enxerga essa parte financeira dos negócios do podcast? Tanto os desafios quanto as oportunidades na hora de monetizar. Já que a gente aqui está falando da energia do dinheiro. Exatamente. Eu encaro assim, com muita tranquilidade, muito pé no chão, né? Como você trouxe, a gente precisa fazer dinheiro. Por mais que a gente goste muito daquilo que está fazendo, e eu gosto muito do podcast, então, primeiro, muito pé no chão, muita responsabilidade, né, com o investimento que precisa ser feito, com toda a estrutura, né? Então, cada investimento que entra dentro do podcast, eu busco trabalhar ele, Flávio, de forma para fazer rodar, para fazer ele girar novamente, né? Então, eu entendo... Você reinveste no próprio negócio. Né?
Então, como a gente, como empreendedor, você trouxe no bloco passado, Uhum. né, as dificuldades que é você empreender sem você ter a certeza como é que vai ser o próximo mês. Então, o que entra, eu reinvisto. Né? Eu vou pegar todo esse dinheiro para mim, vou passear, vou gastar. Não, eu reinvisto no podcast. Parte dele eu deixo guardado para realmente poder... um imprevisto. Uma câmera que Sim, quebra, um a microfone que para reserva de funcionar. financeira para poder cobrir qualquer emergência que Exatamente, aconteça dentro com os equipamentos ou com a infraestrutura que você necessita exato. dentro da empresa. Porque querendo ou não, seu podcast ele é uma empresa e ele precisa se manter com fruto do próprio negócio, né. Exatamente, ele tem que retroalimentar, né, Isso. se autoalimentar ali novamente. Então, precisa ter esse cuidado. Os desafios que você perguntou, é diário, é diário. Por exemplo, a gente no caminho estava conversando um pouquinho, pô, e se o convidado meia hora antes de iniciar ele avisa que não vai? Como que a gente faz? Pô, a gente tem toda uma Sim. estrutura por trás das câmeras que tá ali esperando a coisa acontecer, está esperando, né, o episódio, enfim, ir para o ar. Então, existe esse desafio, existe o desafio de você realmente pensar como que vai ser o próximo mês, né, da onde vai vir, né, como que a gente vai continuar monetizando isso. Né, hoje, as redes sociais, por mais que as pessoas pensem que é muito fácil, né, monetizar dentro do YouTube, por exemplo, não é tão simples, né, o YouTube ele tem uma É série bom de... você falar sobre isso, porque a gente ouve muito essa questão. "Ah, abre um canal no YouTube, pelo YouTube você consegue monetizar", mas tem os desafios de você iniciar qualquer negócio, mesmo que seja nas mídias sociais, você já não inicia um canal e começa a ter retorno Não, financeiro. Primeiro que você precisa conquistar uma audiência, que não é fácil, seu conteúdo tem que começar a conquistar seguidores. E pelo que eu entendo é a partir de 1.000 seguidores que você começa a galgar um patamar de ser é, monetizado dentro do YouTube. o YouTube hoje ele tem algumas diretrizes que são bem específicas com relação a isso. Então, você tem que ter ali esse número de inscritos no canal, você tem que ter uma quantidade X de horas assistidas. Ah, tem isso Tem isso também. também. Se você não atinge, você atinge os inscritos, mas não atinge as horas inscritas, o canal ainda não monetiza. E o YouTube, por esse boom que deu e essa quantidade de canais que vem surgindo diariamente, é porque todo mundo quer estar tentando algo ali, buscando Sim. o seu lugar ali também, e eu acho isso incrível, mas por essa quantidade, ele ainda, depois que você atinge as métricas que ele passa, e, né, acompanha todas as diretrizes, você tem questão de direitos autorais. Então, por exemplo, você pôr uma música, por exemplo, que você coloca lá no canal, Você é vedado. você é vetado, a live pode cair, ou então é bloqueada depois. Né? Eu tive uma vez um episódio que eu fiz com um lutador de UFC, e durante o episódio a gente mostrou trechos da luta, e aí o símbolo da UFC, o símbolo da ESPN aparecendo. Não sabia nem se podia falar. Né? Mas o símbolo das emissoras ali aparecendo. No dia seguinte, o episódio estava bloqueado. Ah, porque Por estava à conta, mostra as exatamente. marcas. Então eu tive que tirar aquilo, entender o que estava acontecendo, ir lá, tirar, editar aquela parte do vídeo para poder Subir subir novamente. novamente. E aí o YouTube libera. Né? Então são vários desafios que tem do canal em si, só nesse ponto, para que ele possa realmente começar a monetizar. Então é o que você disse, não dá para... eu vou começar o canal hoje e amanhã, daqui uma semana ele já estou ganhando dinheiro com ele. Não. Você vai levar um tempo, você tem que conquistar um público, o seu conteúdo tem que ser um bom conteúdo, tem que ter qualidade, Qualidade. tem que ter frequência, né, de postagem ali, das coisas, do movimento realmente da coisa estar acontecendo. Senão, vai demorar muito mais tempo, vai levar muito mais daquilo que você espera, e aí é onde muitos canais acabam ficando abandonados lá. Abandonados. Então hoje, além do podcast, você também está no YouTube, com o próprio Com o podcast no próprio YouTube. podcast, isso. Olha que legal, gente. Muito bacana. E me fala uma coisa, além de um programa de entrevista, hoje o podcast também se tornou um hub de negócios? Conta Exatamente. pra gente como que é isso. E para que a gente entenda também essa questão, né, de você conseguir criar conexões através do seu podcast e fazer negócios. Exato. Então hoje o podcast é recente, né, nos tornamos também um hub de negócio, aonde inicialmente, quinzenalmente, a gente vem acontecendo rodadas de negócio
com os empreendedores, com os empresários. Porque o que eu entendi, Flávia? Toda semana eu recebo 2 empresários para sentar junto comigo lá e bater um papo. Certo. Então, onde eu vou conhecer a história desse empresário, trajetórias, dificuldades, obstáculos, e onde ele vai falar um pouco do negócio dele. E aí eu falei, pô, toda semana eu tenho 2 empresários diferentes, empreendedores diferentes. Eu preciso... entra um pouquinho quando a gente falou lá nos outros blocos, o propósito. Olha isso, gente. A gente nunca inicia nada sem ter um motivo. Tem que ter um propósito. Tem que ter. Eu tenho um livro, que foi o último lançamento, que chama Empreenda com Propósito. Porque no dia que eu decidi empreender, na minha transição de carreira do mundo corporativo, eu tive um propósito. Foi algo que nasceu no meu coração, através de um medo, de uma preocupação, mas eu queria buscar segurança. Então, qual foi o meu propósito de empreender? Ter uma segurança e, principalmente, aprender a colocar o meu dinheiro a trabalhar por mim. Esse foi o propósito que me motivou. E depois surgiram outros propósitos quando eu alcancei esse, que foi transformar vidas através desse meu propósito que eu consegui realizar na minha vida. Eu falei, quando a gente se sente abençoada, eu preciso transbordar isso na vida do outro. Então, dali surgiu vários outros empreendimentos na minha vida, que um deles é esse aqui, Saúde Financeira, com Flávia Alves, porque foi o caminho, foi o meio que eu encontrei de me comunicar com vocês também e falar de um tema que ninguém gosta de falar. Com convidados sentados aqui, você aí do outro lado, e a gente vai conversar sobre tema dinheiro, ou como que eu faço para colocar o meu dinheiro a trabalhar por mim, como que eu faço bons negócios para que me traga esse recurso financeiro. O Bruno, através do propósito dele, hoje ele fez, do podcast, ele fez agora um hub de negócios, onde pessoas conversam sobre negócios e fazem o dinheiro, a economia girar. Girar, exatamente. Olha que coisa bacana. Então, para você que pensa em empreender, fazer uma transição de carreira, ou você que já empreende, mas ainda não olhou para dentro de si com aquele olhar de autoconhecimento, sabe? Eu quero olhar e entender qual que é o propósito que eu estou trabalhando, por que eu estou fazendo o que eu faço hoje. Faça um mergulho dentro de você mesmo e tente encontrar qual é o propósito. Por que você está empreendendo? E o como que você pode servir ao outro. Exato. Com o que você faz. Porque aqui não é só empreender por empreender. Ou só pelo dinheiro, ou né? só pelo dinheiro. Como que eu posso te servir? Como que eu posso agregar valor na sua vida através dos dons e talentos que eu tenho? Esse é o propósito. Exatamente. Então, é o que você trouxe, né? Se você vai empreender, se você quer empreender e tem uma vontade, tem um sonho, sabe fazer, gosta de alguma coisa que você está pensando, pensa, né, que é o seguinte, se você estiver fazendo isso só pelo dinheiro, ou empreender por empreender, porque é legal, porque todo mundo fala sobre, para um pouquinho, respira, né, e realmente faz esse mergulho que a Flávia trouxe, entenda o porquê que você está querendo fazer isso, quais são os motivos, se aquilo que você está querendo fazer, se ele é vendável, se vai dar certo, se as pessoas pagariam por aquilo que você está, né, que você está pensando em colocar no mercado hoje, porque se for só pelo dinheiro, ou só fazer por fazer, a tendência de acabar fracassando ela é muito alta. Muito alta. Né? E aí foi onde, né, Flávio, eu trouxe, eu falei, pô, eu preciso conectar essas pessoas, né? Eu preciso ver que, de repente, o que a Flávia faz hoje pode ajudar alguém que esteve aqui ontem comigo. Sim. E aí você direciona o encontro dessas duas pessoas para que uma possa colaborar com a outra e ambas crescerem juntas, seja financeiramente, seja intelectualmente, dentro dos negócios, fazendo parcerias, ou seja, você acaba sendo uma pessoa que conecta. Exato. Que faz conexões importantes. Exatamente. Mais um dos, né, como você disse, a gente começa com um propósito e aí as coisas vão dando certo, vão aparecendo outros propósitos. E foi isso, né, a ideia do hub, né, do podcast hoje se tornar esse hub de negócio. Porque conectar pessoas, eu preciso fazer com que as pessoas, né, que a economia gire, que as pessoas façam parcerias, que elas cresçam pessoalmente, profissionalmente, que isso evolua, né, que saia, que não seja somente um episódio.
mas que ali ele realmente inspire Inspire e e transforme. transforme. É Gente, isso. perfeito. Tô falando para vocês que aqui a gente só entrega ouro. Parabéns, Bruno. Muito obrigado. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente, compartilhe. Nós vamos pro comercial e voltamos já já. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, gente. O Bruno tá arrasando aqui. Trouxe coisas importantes. E agora, Bruno, me fala uma coisa. Quais foram os momentos mais marcantes que você já viveu com o podcast? Seja com um convidado especial, ou com uma história transformadora, ou até mesmo uma virada de chave para você mesmo. Flávia, eu tive alguns, né, dentro do que a gente entrega ali. Como eu disse para você, a gente é feito de histórias. Sim. O podcast ele é feito de histórias. Então, cada história ali ele tem algo diferenciado. E teve alguns que me marcaram pelo motivo do seguinte: ao final do episódio, um episódio incrível, super emocionante, cheio de insights, cheio de coisas legais que foram trazidas ali. Acabou o episódio, eu recebi uma ligação de uma pessoa que falou assim: Bruno, geralmente as pessoas não me ligam, comentam, mandam uma mensagem para mim no WhatsApp depois, mas essa pessoa ela me ligou, eu estava organizando as coisas depois do episódio ainda, e ela falou assim para mim: Bruno, obrigado pelo episódio de hoje. Que bom, né? Você gostou? Não, eu tô te agradecendo, porque tudo que foi feito, tudo que foi falado dentro desse episódio de hoje era o que eu tava precisando. Meu dia foi horrível, minha semana tava pesada, eu estava perdido. E o que você trouxe hoje, a verdade que você entregou, a verdade que o seu convidado entregou hoje foi tão transformador que eu precisava ouvir aquilo que vocês trouxeram hoje. Então, obrigado, não desista, não pare. Eu sei que às vezes cansa, mas continua, meu amigo, porque é de pessoas que nem você que a gente precisa no nosso dia a dia. Olha que feedback poderoso esse. Depois de receber um feedback desse, você Aquilo, fala assim, cara, né? pode vir a dificuldade que for, Exatamente. que eu vou continuar porque tá valendo a pena. Se eu tô conseguindo tocar uma alma, um coração que tá trazendo essa verdade para mim com tanta sinceridade, por que eu não vou continuar superando os desafios diários para poder entregar o melhor, a verdade que a gente tem para que possa impactar as vidas? É isso, Flávia. Eu digo sempre assim, que se uma única pessoa, de tantas que acompanha a gente ali nos episódios, se uma única pessoa eu conseguir atingir essa uma única pessoa, eu finalizo a minha noite com a satisfação de dever cumprido. Maravilha. Porque fala, beleza, atingi, vamos continuar, vamos pro próximo. Show! Gente, é muito bacana. Para nós que trabalhamos com a comunicação, eu falo que o meu trabalho ele começou de um tempo para cá, Bruno, porque eu vou ser muito sincera com você, eu tinha dificuldade. E o dia que eu descobri o podcast, eu gostei tanto de participar, que eu falei assim, pronto, a minha dificuldade de me comunicar acabou, porque agora eu quero ir a podcasts, que é onde eu consigo trazer a minha verdade e depois pegar parte dela e trazer para o meu Instagram e tornar público para as pessoas o que eu tenho dentro da minha essência, que até então eu tinha dificuldade de abrir a câmera do celular e me comunicar. Então foi uma ferramenta, foi um canal que eu encontrei em 2024 para começar a trazer a minha verdade de uma forma mais leve, porque eu me senti muito à vontade, né, para conversar ali e aos poucos ir falando sobre mim, sobre minha história. E dos podcasts, cheguei aqui. E a gente que hoje está trabalhando com a comunicação, a gente percebe o quanto que isso é poderoso, a gente impactar a sua vida. Exato. A gente conseguir trazer verdades que fazem a diferença
para vocês e receber esse feedback, ele é poderoso para a gente. Vocês não têm noção do Não, quanto isso é exatamente. importante, né? Porque a gente vai entregando, a gente vai procurando fazer, a gente trabalha com esmero para entregar o melhor para vocês. Não na expectativa de ter um like ou palmas, não é isso que a gente quer. O que a gente quer é realmente transformação de vida. Então, quando a gente recebe esse feedback verdadeiro, a gente fica com o sentimento de dever cumprido. Exatamente, exatamente. E, Bruno, muitos empreendedores querem se destacar, mas não sabem por onde começar, né? Como participar de um podcast, como ajudar alguém a ganhar autoridade, visibilidade e novos clientes. Vamos lá. Flávia, hoje, para você ter uma ideia, isso são dados de pesquisas até recentes, 70% da população hoje no Brasil, ele busca novas informações, conhecimentos e conhecer novas marcas e produtos através de podcast. Então pensa o seguinte, você ali um novo empreendedor, um jovem, começando ali agora, já tem ali os seus clientes, já está ali, mas sente que está patinando, sente que está estagnado ali, não está conseguindo novos clientes. Já fez tráfego pago, já fez uma série de coisas, mas não consegue, né, sair daquele momento que está com o seu negócio. Você vai para um podcast, participar de um podcast, onde você vai ter conteúdos para você utilizar depois, e dentro de um lugar onde você vai ter uma visibilidade boa, você vai ter um conteúdo legal, onde você vai mostrar o seu trabalho, mostrar a sua marca, isso faz com que o seu negócio, faz com que o seu produto, a sua marca, a sua prestação de serviço, ela tenha um crescimento exponencial, principalmente se você tiver uma estratégia depois para utilizar essa ferramenta a seu favor. Então o podcast hoje, além de trazer tudo, né, os podcasts de uma forma geral, né, além de trazer, né, o entretenimento de uma forma legal, ele vai trazer para você essa autoridade, essa visibilidade que você está precisando para o seu negócio hoje, que você está precisando para o seu empreendimento no momento, né? Então, buscar ferramentas para que você possa ampliar ainda mais o seu negócio, que você possa ampliar ainda mais o seu trabalho realmente, né, mostrar valor para aquilo, o podcast ele tá aí para isso também, para poder realmente te ajudar. Como eu disse, 70% da população hoje que assiste, que consome podcast. É um percentual alto. Exatamente. E aí você está ali dentro de um canal onde esse percentual cresce gradativamente, aonde a cada episódio que acontece, pessoas de alta qualidade, alto valor tá Sim. assistindo, tá acompanhando aquilo ali que você tá fazendo, né, e que você tá entregando. Pensa então, sei lá, vamos imaginar o seguinte, Flávio, uma conta bem simples. Hoje, no Falando em Tomando, a gente tem uma média de 600 a 800 pessoas acompanhando a gente de forma simultânea, Olha que os bacana. episódios ao vivo. Então imagina você falando do seu negócio para Tá 6 600, 800 pessoas te pessoas ali. assistindo ali naquele momento. A proporção que o seu Que isso pode podcast tomar. atinge, mostrando o trabalho daquela pessoa que está ali com você. Exatamente. Então, hoje o podcast é uma ferramenta também, né, de você gerar visibilidade e autoridade para o seu negócio. De forma real, de forma verdadeira. Espetacular, gente. Fica aí a super dica. Ele vem fazendo sucesso na região, não é à toa. Por quê? Porque tem conteúdo de valor. Procura, seleciona e trabalha muito bem a informação para levar o melhor para o público. E esse retorno, ele acaba acontecendo. Quando a gente fala de saúde financeira, empreendedorismo, a gente vem com esse olhar, gente, de como a gente entrega, de como que a gente faz o empreendedorismo acontecer e trazer esse retorno financeiro e também, ao mesmo tempo, trazer valor para a vida das pessoas que estão nos acompanhando. Esse empreender com propósito, ele faz todo sentido. A gente não trabalha somente pelo dinheiro, o dinheiro ele vem por consequência. Exato. Quando você entrega com amor, o dinheiro ele vem por consequência. E isso é algo que a gente precisa trazer aqui, ó, dentro do coração. Tudo o que você prestar a fazer na sua vida, faça o seu melhor. Eu aprendi isso com meu pai, ainda pequena. Ele sempre me falava, minha filha, o que você se propor a fazer nessa vida, faça sempre o seu melhor. Coloque o seu coração no que você está fazendo.
E isso sempre faz a diferença. Então fica aqui essa super dica. Nós Exatamente. vamos para o comercial e voltamos já já. Elo TV, a TV mais próxima de você. Curta, comente e compartilhe. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta, gente. Esse programa hoje está demais. E com tudo que é bom, acaba. A gente está chegando no final, é o último bloco. E eu queria fazer uma pergunta aqui especial para o Bruno, antes de terminar. Olhando para o futuro, Bruno, quais são os próximos passos e sonhos para o Falando e Tomando? Bom, os próximos passos para o Falando e Tomando, a gente está buscando, né, uma estrutura ainda melhor, né, atender os nossos convidados ali com mais qualidade ainda, né, do que a gente já fez, do que a gente já traz. E quando eu olho para o futuro, Flávia, eu vejo o Falando e Tomando muito grande, muito próspero, né, podendo transformar ainda mais vidas, alcançar ainda mais pessoas, né, e junto ali dos grandes players do mercado que a gente tem hoje, né? Eu tenho o Joel J, por exemplo, como uma inspiração, Sim. né? Então eu me vejo junto com o Falando e Tomando ali, pareando o JJ Podcast, o conselho do Caio Carneiro, do Flávio Caio Carneiro é outro podcast, mas assim, o que eu vejo para o podcast hoje, para o futuro, é isso: a gente poder realmente continuar transformando vidas, continuar entregando verdade, continuar entregando, e tudo isso com muita qualidade, com muita atenção, com muito zelo, com muito respeito, né, com o público, com muito esmero pelo público que está ali, porque são eles que fazem isso acontecer. Né? Maravilha. Os prêmios que a gente ganha, não sou eu que ganho o prêmio, são eles que ganham, que ajudam a gente a estar ali todos os dias. Perfeito. E como que as pessoas que estão nos seguindo te encontram nas redes sociais? Deixa aqui o seu endereço no Instagram, no YouTube, para que o nosso público também passe a te seguir e te acompanhar. Legal. Só, para poder seguir a gente no Instagram é @falando e tomando. O Instagram é muito fácil de achar, @falando e tomando. E no YouTube também, youtube.com/falando e tomando. Só você pesquisar lá na barra de pesquisa no YouTube, Falando e Tomando. Assim como, né, sigam aqui a Elo TV também, sigam a gente, se inscreva lá no canal, ativa as notificações e ajuda a gente a crescer e chegar cada vez mais longe. Espetacular, gente. E assim a gente termina mais uma sexta-feira aqui com Flávia Alves no Saúde Financeira, com o Bruno Paixão. Quero agradecer imensamente a sua presença, Bruno. Entregou ouro em pó aqui para os nossos telespectadores. E eu aguardo por você na próxima sexta, no mesmo bate-horário, às 18 horas, estaremos aqui para te entregar o nosso melhor. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Beijo! Valeu!